E aí, pessoal, começando aqui nossa aula sobre medula óssea. E aí a gente vai aprofundar aqui um dos temas que vai despencar nessa prova, certo? E aí a primeira coisa que eu quero que vocês saibam que a medula óssea, ela é um tipo de tecido conjuntivo, certo? A gente sempre classifica se aquele tecido é conjuntivo ou epitelial. Então ela é um tipo de tecido conjuntivo especial. E está localizado onde, meu senhor? No interior dos ossos longos, certo? Principalmente nos ossos achatados e em outros ossos do esqueleto, que a gente vai comentar já já. E aí, pessoal, vocês têm que saber que ela é sempre responsável por quê, meu senhor? Por fazer a hematopoiese, que é a produção das células sanguíneas, certo? E além disso, ela tem a função de armazenar gordura, certo? Que é a parte que a gente vai classificá-la em medula amarela, a gente vai falar disso já já. E ela acaba atuando, né, por ter células ali que são células de defesa, nessas células sanguíneas, como um importante componente para o sistema imunológico. Então, o paciente ele tem um processo infeccioso, se a medula responder, o paciente está bem, certo? E aí a gente começa a falar aqui, ó, certo? Que é os tipos de medula. Tem que saber, pessoal. Existe a medula óssea vermelha e a medula óssea amarela, certo? A medula óssea vermelha é a medula que produz as células sanguíneas. Então, a gente chama até de medula hematopoiética. Ela é rica em células que são formadoras de sangue, certo? As células hematopoéticas. E aí é o principal local de produção de células sanguíneas, certo? Ó, olha onde ela está, nos ossos, ó, externo, costela, nas vértebras, ossos do quadril, epífise dos ossos longos, certo? E a gente tem a medula amarela, que ela é a medula adiposa, certo? Que tem adiposo, é tecido gorduroso, predominantemente compostos por adipócitos, células de gordura. Em adultos, ela ocupa mais espaço, certo? E vai substituindo a medula vermelha com o tempo, porque a gente vai estar precisando de menos produção de células, certo? Com a idade, certo? Então, eu quero que vocês saibam que a medula vermelha ela é mais abundante em crianças e a amarela vai aumentando com a idade, certo? Aí tem que saber disso, ó. Exatamente aqui, ó. Na infância, ó, quase toda a medula é vermelha. Com o avanço da idade, essa atividade hematopoética migra para regiões centrais e o restante vai se tornar medula amarela, certo? Então é importante saber essa mudança, certo? E aí a gente tem exatamente a histologia, não é isso? A gente precisa saber que a gente tem o compartimento, né, o compartimento que a gente chama hematopoético, que é o parênquima hematopoético, que é onde ocorre a hematopoiese, e a gente tem um compartimento vascular, que é onde tem, né, os adipócitos, a gente tem as células endoteliais, a gente vai ter os capilares, certo? E a gente tem também a parte de matriz extracelular, que é a parte que fica por fora da medula. E ela é rica em tecido conjuntivo frouxo, certo? Colágenos tipo 1 e tipo 2, que a gente vai falar, certo? Que vão sustentar as células. Então, ó, a gente vai falar disso aqui tudinho, ó. Primeiro aqui a imagem para vocês olharem, certo? Ó, aqui a gente tem ó, a medula vermelha, ó. Medula vermelha, ó. Olha as células aqui, ó. Olha aqui a parte amarelinha, isso aqui é gordura, ó. A medula óssea é amarela. E essa parte aqui, meus senhores, são células, pessoal, de sustentação, certo? Então, literalmente células que vão dar sustentação, ok? Células, né, do endotélio. E aí aqui a gente tem as células da medula óssea. A gente sabe, e a gente vai falar já já, de uma célula tronco muito importante, pessoal, que é tipo um ancestral comum. Imagina aquilo de ancestral, né? Então, assim, para formar a célula sanguínea, para formar as plaquetas, para formar os leucócitos, que são as células de defesa, a gente vai ter uma célula comum. Essa célula comum é a célula tronco, que a gente chama de célula tronco hematopoética, que é o CTH, certo? Então a gente tem que saber disso, ok? E aí o que é que acontece, meu senhor? Na medula, a gente tem também, nessa parte de matriz extracelular, um colágeno que é muito importante comentar, certo? Que é o colágeno tipo 3. Então, essa rede medular, que é a parte extracelular, vai estar rica, certo? Em colágeno tipo 3. Tem que saber disso, ok? Então, é muito importante. Aí a gente fala dos sinusoides, que a gente tem os sinusoides medulares, que são capilares específicos. Ó, o tipo de capilar que a gente estudou, não é isso? Em fisiologia. Então, a parede é fina, é disjunta, permite a passagem de células, ó, maduras, certo? Da medula para o sangue.
e é revestido por endotélio descontínuo. Vocês sabem desse sinusoide, certo? Ok? Aí a gente tem o endósteo, certo? Que é o revestimento interno dos ossos, voltado para a medula. E o que é que tem no endósteo, meu senhor? Células ósseas. Estudar isso no P1, não é isso? Ó, osteoblasto, certo? Células tronco. Ok? É importante saber disso. E aqui, finalmente, a matriz extracelular, que a gente já estava comentando, ó. Ó, tem muito colágeno tipo 1, tipo 2, fibronectina, que é a adesão celular, laminina, que vai dar uma interação célula. É muito importante saber. E normalmente cai sempre perguntando, assim, ó. Imagine uma alternativa dizendo: a matriz extracelular ela é rica em colágeno tipo 1 e tipo 2 e fibronectina. São os mais importantes que são falados, certo? Precisa saber disso, ok? Aí, uma coisa importante, só para voltar aqui para a gente comentar, né? Que a gente já estava comentando. A gente tem essa célula tronco aqui, não é isso? Que ela é multipotente e a gente comentou que ela vai conseguir se diferenciar em diversas outras células. A gente tem as células progenitoras, certo? Que são as células que vão criar linhagens específicas. Por exemplo, os eritrócitos vão criar as hemácias. Os granulócitos vão criar os neutrófilos, eosinófilos e os basófilos, certo? Aí a gente vai ter a linhagem que vai criar os linfócitos, certo? O megacariócito, que vai criar as plaquetas. Então, as células progenitoras são essas. E aqui é a parte mais importante que vocês precisam saber, certo? E aí, a maturação celular é muito importante. Eu vou mostrar uma imagem para vocês onde, né, as células formadoras de sangue passam por vários estágios, certo? Para que possam crescer e evoluir. Vou mostrar isso aqui agora para vocês, certo? Aí vejam só. Ó, isso aqui são algumas imagens histológicas que é importante vocês verem, ó. Essa parte branquinha aqui, ó, é a medula amarela, ó, os adipócitos, tá vendo? Ó, vejam que as séries vermelhas é difícil visualizar, né? Ó, mas elas ficam em conjunto também, ó. Ó, série eritroblástica, tá vendo? Ó, aí isso aqui ó, já é série branca, ó. O tamanho da célula branca é maior do que as hemácias. Ó o megacariócito aqui grandão, ó, certo? Então, assim, é importante, ó, outros megacariócitos, ó, que são células gigantoides, que a gente chama, certo? Então, tem que saber disso, tem que saber. E outra coisa importante que eu quero que vocês saibam, essas células tronco multipotentes vão originar duas linhagens, pessoal, que é muito importante. A linhagem mieloide e a linhagem linfóide. E o nome já fala, linhagem linfóide é porque é uma linhagem que vai formar os linfócitos B, linfócitos T e uma célula que vocês vão aprender no próximo módulo, que a gente chama de célula NK, que ela também vem do linfócito T. Então, a linhagem linfóide criam essas células. E eu quero que vocês saibam que essas células são células do sistema imunológico adaptativo. O que é isso, meu senhor, adaptativo? É um sistema imunológico, pessoal, que a gente não nasceu com ele. A gente adquire. Então, quando a gente cria anticorpos, por exemplo, o linfócito B que faz essa função, a gente está criando um anticorpo que, né, você teve depois. Por exemplo, catapora. Alguém aqui já nasce com catapora? Não, você desenvolve catapora. Mas, por exemplo, você não pega mais nunca depois que pegou uma vez. Por quê, meu senhor? Porque o seu corpo, essa célulazinha aqui, acabou criando um anticorpo. E esse anticorpo, ele sabe exatamente como combater a catapora. Então, a linha linfóide que criou, certo? E a linha mieloide, ó, ela cria os eosinófilos, os neutrófilos, os basófilos, os monócitos e macrófagos, as plaquetas, ó, que vêm dos megacariócitos, e as hemácias que vêm dos eritrócitos. Então, é importante, pessoal, vocês saberem de onde vêm, certo? Essas linhagens. Muito importante, certo? Aqui a gente tem as células do estroma, da medula. Só saber que a parte do estroma é aquela parte que dá suporte físico e funcional. Então, são células reticulares, adipócitos, certo? Que fazem essa parte de sustentação, certo? E aí, o que eu preciso que vocês saibam? Vou mostrar agora uma imagem que é muito importante, que muita gente tem medo, certo? Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui, prontinho, chegamos nessa danada imagem. E é o que eu quero que vocês percebam aqui. E o senhor, eu tenho que decorar isso aqui tudinho? Não, nem o professor de vocês sabem. Então, assim, é muito importante que vocês saibam tirar daqui o que realmente precisa ser estudado. E aqui, pessoal, que vai cair a parte das células sanguíneas. Porque o que é que acontece? Vocês precisam saber que as plaquetas, por exemplo, são uma célula muito importante para trombos. Como assim, meu senhor? Imagina que um vaso sanguíneo. Aí imagina que um desses vasos se cortou.
Vocês concordam que o sangue vai sair todinho para fora, porque esse vaso se rompeu. Aí o nosso corpo produz as plaquetas e manda essas plaquetas para cá, ó. Elas vão fazer uma rede para segurar esse vaso temporariamente. Então, ela é contra a hemorragia. Então, ela ajuda o nosso corpo a não perder sangue, certo? Então, é muito importante saber disso. E outra coisa importante, pessoal, as plaquetas não são células. Elas são fragmentos celulares dessa célula. Como assim? É como se essa célula aqui, ó, soltasse um cocôzinho. E aí, o que solta dela é as plaquetas, certo? Aí aqui a gente vem para as hemácias. Não vou nem falar muito, né? Porque você já sabe a função das hemácias, né? Que é justamente transportar o oxigênio. Sem elas a gente não sobrevive. E aqui, pessoal, é a parte que eu acho muito importante, que vocês realmente saibam essa sequência. De todas essas aqui, essa aqui é importante. Porque as hemácias é a célula mais importante do nosso corpo. Então é muito importante a gente saber exatamente essa sequência de células, certo? Então assim, é muito importante saber. E aí, o que é que vai acontecer? A gente precisa aprofundar em tudo dessa parte aqui. Então, ó, proeritroblasto, eritroblasto basófilo, o policromático, o ortocromático, o policromático, agora é eritrócito, não é mais eritroblasto, e depois eritrócito prontinho. Então, é importante saber essa sequência, certo? E vejam, elas vêm da linhagem mieloide, tá vendo? E a linhagem mieloide também vai formar aqui, ó, o mieloblasto, que vai dar origem a 4 células muito importantes do nosso corpo, ó, que é o basófilo, o neutrófilo, o eosinófilo e o monócito. E aí o que eu quero que vocês saibam? Os leucócitos, pessoal, são as células de defesa, certo? É como se eu fosse dizer o seguinte, meu senhor é homem, é o nome geral, certo? Não é meu nome correto, meu nome é Ademilson. Então, leucócitos é um grupo de células, certo? E aí, os leucócitos a gente chama de glóbulos brancos. E dentro dele a gente vai ter células que são os granulócitos e células que são os agranulócitos, certo? E aí o que é que acontece? Os granulócitos são células que contêm grânulos. O que é isso? Vocês estão vendo um bocado de pontinho aqui roxinho, que não dá nem para ver o núcleo dentro, pronto. Esses grânulos, pessoal, são como bombas. A célula ela chega assim na bactéria e solta essas bombas. E aí acaba matando a bactéria. Então os granulócitos fazem isso. Os agranulócitos não têm esses pontinhos. E aí como é que ele vai matar a bactéria, meu senhor? Engolindo. Eles engolem, certo? É exatamente a bactéria. E aí a gente tem os granulócitos, que é o NEB, pessoal, ó. Para não esquecer, ó. Neutrófilo, eosinófilo e o basófilo. Então, ó, são 3, certo? Células muito importantes. São as que mais caem. A principal delas, meu senhor, o neutrófilo. O que é que acontece, pessoal? O neutrófilo, ele é uma célula muito importante para combater bactérias. E aí, quando a gente está com uma infecção bacteriana, aumenta muito a produção de neutrófilos. Então, a gente chama isso de neutrofilia. Aumentou neutrófilos, certo? Então, tem que saber disso. Outra coisa muito importante, o eosinófilo. Infecções parasitárias, o eosinófilo aumenta muito. E infecções alérgicas, o eosinófilo e o basófilo também aumentam. Então, vocês têm que saber disso. Quando que aumenta? E fungo, meu senhor, o neutrófilo também aumenta muito. Agora, uma coisa muito importante. E se for um vírus, meu senhor? O vírus, pessoal, ele é um capeta, certo? Ele consegue matar essa célula. Então, se um hemograma tiver com baixa de neutrófilo, pensem logo em infecção viral, certo? E aumento de neutrófilo, infecção bacteriana. Quero que vocês saibam disso, ok? Existe uma coisa muito importante que a gente chama de desvio à esquerda. Tem que aprender o que é isso aqui. Desvio à esquerda é exatamente o seguinte. Imagina que tem 2 países em uma guerra mundial. E um dos países está perdendo soldado. Eles vão mandar os soldados agora jovens, os que têm 18 anos. Então, ó, tá vendo aqui, ó, uma célula que vem antes do neutrófilo? A gente chama de bastonete. É como se a medula falasse o seguinte: ei, bastonete, vai lá para a guerra, porque não tá faltando soldado. Então, quando a gente tem aumento de bastonete no nosso corpo, a gente entende que a gente está tendo um processo infeccioso que é muito forte. Tanto que já matou praticamente todos os neutrófilos. Aí está tendo que mandar, ó, o resto. Veja que a estrutura do bastonete muda. O neutrófilo ele tem de 2 a 5 núcleos, ó. A gente chama de lóbulos. Já o bastonete não, ó. Ele tem 1 ou no máximo 2, mas é 1 só, em formato de rim. Certo? E estruturalmente, o eosinófilo ele tem 2 núcleos, ó. Certo? E ele tem coloração diferente, né? Ó, que é a coloração eosinofílica. E o basófilo, o núcleo, a gente nem consegue ver por causa dos seus grânulos. Então tem que saber disso, certo? E aqui a gente tem o macrófago,
que é uma célula muito importante também, que já fica parada na nossa pele, em diversas regiões do corpo para matar, ele mata qualquer coisa. A célula dendrítica, a célula dendrítica, pessoal, é uma célula fofoqueira, porque o que é que acontece? Ela é o X9. Por exemplo, imagina que o neutrófilo está combatendo a bactéria. E aí caiu um pedaço do braço da bactéria. A dendrítica, ela pega e ela traz para cá, para o linfócito, e bate assim: ei, policial, olha, achei a identidade do bandido que estava fazendo confusão ali. Então, a gente diz que ela é apresentadora de antígeno. Ela é uma célula que é fofoqueira, certo? E ela vem da linhagem mieloide. Então, se perguntar, do mieloblasto pode se formar basófilo, neutrófilo, eosinófilo, monócito e linfócito? Opa, tá errado, linfócito não. Linfócito, eles vêm da linha linfóide, certo? E aí a gente tem o linfoblasto, prolinfócito, e aqui a gente já vai ter os linfócitos. Então a gente tem o linfócito B e o linfócito T. O linfócito B, pessoal, ele produz o próprio anticorpo. Então, todos os anticorpos que a gente tem no nosso corpo, se não veio por vacina, veio pelo linfócito B, certo? E aí, outra coisa que vai acontecer é o seguinte: além disso, vocês precisam saber que a gente tem um linfócito T. E o linfócito T, ele é como se fosse um linfócito que não produz anticorpo, mas ele tem uma força grande, então ele vai diretamente lá na bactéria para matar. Veja que aqui não tem os grânulos, ó. Então, os linfócitos são células agranulócitas, não tem grânulos, certo? Então, tem que saber disso, tem que saber essas informações das células, certo? Então, por exemplo, a gente falou de plaquetas, não deixa ter sangue, não deixa o sangue sair. Então, imagina um paciente que está com hemorragia, vocês concordam que não está tendo plaqueta lá para o sangue sair? Então, tem que pensar nisso. É isso que vai cair na prova de vocês, certo? E aqui eu fiz questão de colocar as linhagens de todas essas células, pessoal, todas essas aqui, ó, explicando célula por célula. Vai cair, meu senhor? Cai não. Se cair, vai ser a do eritrócito, perguntando na sequência, e talvez a do neutrófilo, porque é uma célula muito importante, porque é a infecção bacteriana, é a infecção que mais existe, certo? Então, assim, é muito importante saberem disso, ok? Muito importante. Então, aqui a gente entra nessa parte a nível celular, certo? E aqui eu botei todas essas fases, ó, explicando exatamente cada uma delas, ó. Pro, eritro, né? O policromatófilo, o acidófilo, eu botei tudinho aqui explicando, certo? Outra coisa importante que eu tenho certeza que vai estar em prova é isso aqui, pessoal. Lembra que a gente falou que a partir dos 4 meses de idade, de gestação, né? De idade gestacional, a gente tem produção de medula óssea. E aí o que acontece? E antes, meu senhor, quem produzia? O saco vitelínico. Então, do primeiro ao terceiro mês, assim, mais ou menos, o saco vitelínico que produzia as células sanguíneas. Aí depois o fígado e o baço começou, que ficam até o final da gestação. E aqui, a partir do 4º mês, eu começo a medula. E aí, com o tempo, a gente viu que vai aumentando a medula óssea amarela e vai diminuindo a vermelha, né? Ó, vai ficando mais clarinho, tá vendo? E aqui todos os ossos que participam. As vértebras, o externo, a costela, o fêmur, a tíbia. Às vezes, pessoal, a gente faz até punção para ver se a medula está respondendo ou não, certo? Então, por exemplo, imagina um paciente que está com anemia. Anemia que não se resolve. Está sem hemoglobina, está sem as hemácias. E o que é que a gente pensa? Não, relaxa, a medula vai... Se a gente repõe, né, vai botar para o paciente repor, mas a medula dele vai produzir. Aí imagina que a gente está repondo o paciente e a medula não está produzindo. Então o problema é lá na medula, certo? Tem que saber disso. E aqui eu botei explicando todas essas linhagens, ó, tá vendo? Ó, as dos neutrófilos aqui, ó, as dos macrófagos, tudo, eu botei de todas. Mas o mais importante ali, pessoal, é vocês saberem a dos eritrócitos e a dos neutrófilos. E aqui eu boto um exame, que é a nossa próxima aula, que é exatamente o hemograma. Vê como é o hemograma. Ó. A gente tem a série vermelha, a gente tem a série branca e a gente tem a contagem de plaquetas. Olha os valores de referência para aprender para o resto da vida. Plaquetas é de 150 a 450. Então, 1545, decora isso. E aí, ó, acima de 450, a gente tem o quê? Uma trombocitose. Abaixo de 150, a gente tem uma trombopenia, certo? Trombocitopenia. Ó, olha aqui a série branca. Vem a contar dos leucócitos totais, ó. Mas olha aqui, ó. Olha, segmentado, ó. Lembra que a gente viu que se aumentar segmentado, a gente diz que é desvio à esquerda? Não é isso? Olha a quantidade de basófilos aqui, ó. Olha os eosinófilos aqui, ó. Se o eosinófilo tiver aumentado, a gente pode pensar em parasita, não é isso? Então tem que sempre pensar nisso. Olha aqui a parte vermelha, a quantidade de hemácias, a quantidade de hemoglobina, a quantidade de hematócrito, VCM, HCM, CHCM e RDW.
Milcinho, o que que é isso aqui, hein? Porque isso vai cair na prova, não vai? Então, bora aprender na nossa próxima aula. Gabaritar hemograma pro resto da vida. Vamos estudar o hemograma para a vida. E aí faz parte da vida as provas, não é isso? Então, vamos aprender agora hemograma, certo, pessoal? Quero vocês craques em hemograma.